Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos louvar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Te adoramos. Que você possa experimentar na sua casa, onde você estiver, a presença do Senhor e a bênção de saber que fomos criados para a honra e glória desse Deus que nos ama e que cuida de nós. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Que eu nasci, oh, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã. Continuamos os nossos estudos no livro dos Atos dos Apóstolos. Já estamos no final do capítulo 27 e partindo assim para encerramento dos nossos estudos nos Atos dos Apóstolos, já que temos apenas pela frente o último capítulo, o capítulo 28. Hoje nós daremos os versos 27 a 44 do capítulo 27,
Mas antes nós lermos e meditarmos na palavra do Senhor, vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine a mente e o coração. Obrigado, bendito Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez ler a Tua palavra e saber que o Senhor fala conosco. Abra agora o nosso entendimento e fale conosco, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, capítulo 27, verso 27, o contexto do nosso texto é aquela viagem que Paulo está fazendo de Cesareia até Roma. Já vimos no domingo passado, né, que essa viagem, apesar do alerta do apóstolo Paulo, prosseguiu viagem, né, o comandante não ouviu o conselho de Paulo e eles continuaram a jornada e infelizmente o barco foi acometido de uma grande tempestade, de um tufão, que fez com que eles ficassem à deriva. E é nessa história que nós estamos inseridos, né? Paulo está nessa longa viagem até Roma e agora o barco está à deriva e vamos ler o texto e saber aquilo que está acontecendo nessa viagem cheia de aventuras, né, que Paulo está fazendo até chegar em Roma. Verso 27, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Eis que já estamos então 14 dias, né? O barco, o navio, né, ficou 14 dias à deriva, sendo levado de um lado para o outro no mar Adriático. Eu quero que os irmãos e irmãs pensem o que desespero foram essas 2 semanas, esses 14 dias, sem qualquer tipo de percepção de onde estavam, em que lugar estavam, a que distância o barco havia sido lançado para dentro do mar. Então veja que essa situação de profundo desespero, de angústia, né, de insegurança se prolongou por 14 dias, sem que tivessem a mínima percepção de onde estavam. Acontece que ao final desses 14 dias eles pressentiram que aproximavam de alguma terra, né? E isso para aqueles que estão à deriva é um maravilhoso sinal. Na verdade, provoca 2 reações, né? O primeiro, a alegria de saber que não se está em alto mar, distante de qualquer tipo de salvamento. O segundo é o barulho das ondas quebrando, né, na praia, o desespero, né, de que esse navio possa estar próximo de uma rocha e ainda acabar por submergir, por afundar, né, por só sobrar. Então os marinheiros começam a ouvir então o barulho e a gente entende claramente que se trata das ondas quebrando, né, na praia, e eles percebem então que o navio está se aproximando de alguma terra. Verso 28, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Então, eis aqui a situação. Com receio de que o barco acabasse sendo jogado, né, contra um paredão de pedras ou mesmo contra a própria margem, né, eles tomam uma decisão que é lançar todas as âncoras, né, para que o barco pudesse ficar de alguma maneira seguro, para não ser arremessado contra um rochedo, e oravam, né, para que o dia rompesse. Lembremos-nos que se tratam de quase 300 pessoas nesse barco, 270, né, para ser exato, que estavam nesse navio, e o texto nos conta que apenas alguns eram cristãos. Pensamos que apenas 3 de toda essa tribulação
eram cristãos, os demais eram pagãos, eram adoradores de muitas outras divindades. E aqui todos eles oram, né? É interessante que nesse momento do pavor, da angústia, do medo, do desespero, cada um ora para a sua divindade esperando uma solução, né? Na hora do desespero se apegam a seus deuses. O verso 30, nisto os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar a pretexto de que iam largar âncoras da proa. E aqui nós temos então uma ação covarde por parte dos marinheiros, né, que com medo, né, de que algo pudesse acontecer com o navio, eles então lançam o bote, né, sobre o mar, o bote que estava sobre o navio, eles lançam no mar e querem fugir, eles querem fugir usando o bote. Verso 31, Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Veja que a partida dos marinheiros, né, dos importantes marinheiros, seria uma situação ainda mais desastrosa, porque o que aconteceria? Se os marinheiros deixassem o barco, não haveria possibilidade, né, de que o barco pudesse ser manejado. Eles eram os profissionais, os espertos, né, os capacitados para manejarem o navio de maneira segura. Se eles abandonam o barco, colocariam em risco toda a tripulação. E Paulo então fala, ora, se eles saírem daqui, todos nós vamos nos perder, todos nós morreremos. O que Paulo está dizendo é um conselho extremamente sábio, né? É uma palavra extremamente sábia. Há uma esperança desse barco chegar seguro, como ele já havia dito para todos, né, que havia recebido essa palavra da parte de Deus, de que eles chegariam seguros, e que se os marinheiros deixassem o barco, não haveria possibilidade então desse barco ser manejado, ser conduzido para um lugar seguro. O verso 32 nos conta que a partir dessa palavra, né, todos os cabos, né, do bote foram cortados e impedindo assim que houvesse a fuga por parte dos marinheiros. É interessante que agora, nesse momento, eu queria chamar a sua atenção para isso, as palavras de Paulo já não são mais ignoradas. Se antes o conselho de Paulo tivesse sido, né, na verdade, completamente ignorado, aqui não. Aqui, quando Paulo fala, né, dá um conselho, a sua palavra é ouvida. Há um respeito à palavra do apóstolo Paulo. Verso 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada, comido nada. Verso 34, por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Veja que estavam há 14 dias sendo levados à deriva, por um lugar que não sabiam exatamente onde era. O navio estava sendo levado à deriva, né, levado de um lado para o outro, como nós lemos. Aqui, qual é o sentimento, quais são as sensações, né, as emoções dessas pessoas que estavam no navio? Medo, ansiedade, enjoos, né? A comida estava encharcada, havia uma impossibilidade, por óbvio, de cozinhar por conta, né, desse navio estar sendo só sobrado, jogado de um lado para o outro. Tudo isso levou com que as pessoas ficassem todos os dias sem comer, né, sem se alimentar de maneira apropriada. E Paulo diz, ora, vocês precisam se alimentar, né, para que todos possam sobreviver. E Paulo então anima que as pessoas pudessem se alimentar. Ele dá uma palavra, né, para que as pessoas recuperem o seu ânimo, se alimentem, porque eles seriam salvos. E é uma promessa, né? Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Essa é uma palavra que nós conhecemos do Evangelho, né? É o que nós chamamos, né, de uma
de uma palavra, né, que expressa, né, a partir de um exagero, né, linguístico, né, o fato de que Deus cuidará plenamente, que Deus está cuidando perfeitamente, né? Aqui, por óbvio, não se pode pegar a palavra de forma literal, né? Como se nenhum cabelo caísse da cabeça das pessoas. Não é isso, nem que Jesus disse e nem isso que o texto está dizendo. Essa é uma forma hebraica de se dizer, né? Uma forma judaica de se dizer, né? Usando de que a gente chama de exagero linguístico, né? O fato para expressar uma verdade. Deus está cuidando e Deus vai cuidar de vocês até o fim. Deus cuidará de vocês até a chegada à margem, né? Como Paulo já havia dito. Verso 35, tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Interessante o ato de Paulo, ele pega o pão, como os judeus faziam, davam graças, nós lembramos disso por conta do que Jesus fez, o que nós fazemos em todos os momentos da Santa Ceia, né? O pão é levantado, dado graças, né, partido, e Paulo faz isso e come, né? Ele faz uma oração, dá graças a Deus pelo pão e parte o pão e come. Não se trata de Eucaristia aqui, não se trata da Santa Ceia, porque aqui não se trata de um culto da igreja, né? Você tem alguns cristãos no navio, mas a maioria era de pagãos, de homens e mulheres, né, que adoravam outros tipos e outras divindades. Quando Paulo toma essa atitude, né, os outros ficam animados e passam também a comer. Paulo faz desse ato da alimentação um momento de louvor, de ação de graças, né? Esse ato de ação de graças, de gratidão a Deus pelo alimento, realiza um milagre no coração, na vida daqueles que estavam ansiosos, tomados de medo, que agora recuperam o ânimo, né? Eles estavam desanimados sem querer comer e o ato de Paulo então é como se fosse assim, o ato de agradecer a Deus e animá-los a se alimentar, eles o fazem, né? E ficam animados com essa atitude de Paulo, né? Um testemunho que Paulo dá de que Deus deve ser louvado, engrandecido em todo tempo, em todo momento, pela dádiva do alimento que está ali nas suas mãos. Verso 37, estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Veja que eles estavam, então, num momento, numa chamada enseada, né? Os estudiosos falam que esse lugar aqui é conhecido como a Baía de São Paulo, né? Que ficava ao nordeste da ilha. E eles ficam de uma situação para salvarem a própria vida, ficam numa situação de desespero, né? Que é normal, e começam a tomar atitudes, apesar de todo o desespero, atitudes racionais, né, de se salvarem, como, por exemplo, desfazer toda a carga do navio. Imagine que esse navio estava levando trigo de Alexandria até Roma, eles jogam toda a carga de trigo no mar, eles começam a cortar os cabos das âncoras e permitissem que o barco fosse levado em direção à praia, né? Fosse em direção à praia. Verso 41, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. Literalmente, né, o lugar onde duas correntes, lá no original está literalmente lugar de dois mares. Eles acabaram fazendo com que o barco ficasse encravado, né, nesse lugar chamado de dois mares, né, em que o barco, a proa, né, ficou encravada
e a popa foi despedaçada pela força do vento. O verso 42 vai nos dizer que o parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Quando então ocorreu nessa violência das ondas que quebrou parte do barco, né, do navio, houve por parte dos soldados uma preocupação de que os presos fossem se tornassem incapazes de manter os presos presos, né, os criminosos presos. Então eles sugerem que eles fossem mortos, né? Vamos impedir que eles fujam, então vamos matá-los. Há um medo, né, dos soldados de serem responsabilizados pela fuga. Nós temos aqui um outro ato, né? Se lá atrás tivemos os marinheiros querendo deixar todo mundo morrer para ir para a praia e se salvar, um ato de egoísmo, aqui nós temos um ato de covardia, né? E também falta de misericórdia. Eles estão preocupados de ter que explicar a fuga dos presos, então decidem matá-los, né? Ou querem matá-los para não serem responsabilizados. É uma falta de humanidade terrível, né? Vamos matar para a gente não correr o risco de ser responsabilizado pela fuga ou ter que explicar a fuga dos presos. Verso 43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. É curiosa a afirmação do verso 43, né, que o centurião, querendo salvar Paulo, impediu os soldados de matarem todos os prisioneiros. Por que o centurião queria salvar Paulo? Ele quis salvar Paulo porque Paulo, sendo um cidadão romano e morto assim pelos soldados sem qualquer tipo de julgamento, traria consequências para o próprio comandante? Será que foi por esse motivo? Ou será que ele deixou ou impediu que os prisioneiros fossem mortos porque ele admite que Paulo estava correto em todos os seus conselhos e ele deveria ter ouvido os conselhos de Paulo durante toda a viagem? Ou será que ele foi tocado pelas palavras de Paulo, pelo testemunho de Paulo e percebeu que Paulo realmente era um homem enviado por Deus e que estava ali naquele lugar? Nós não podemos responder essa pergunta porque o texto não nos conta por qual motivo, mas podemos conjecturar que possivelmente um desses motivos ou vários deles fizeram com que o centurião impedisse que os prisioneiros fossem mortos e assim todos conseguem chegar à praia vivos, né? E é interessante que o verso 44 termina com essa expressão: todos se salvaram em terra, que foi a promessa de Deus, né, dada a Paulo. Paulo disse isso, que o navio seria destruído, mas que todos os que estavam no navio chegariam vivos. E a promessa se concretizou. Vamos olhar o que esse texto nos fala, que nos ensina, quais os princípios de vida para a nossa vida esse texto nos aponta. Primeiro, o comportamento do apóstolo Paulo, sua coerência, respeito aos demais, sabedoria e cuidado com os outros, fruto de sua vida com Deus, redundaram que ele, antes ignorado, fosse ouvido, respeitado e protegido pelo centurião romano. Como nossa vida é vista pelos que não creem em Jesus? Como a nossa vida é vista pelos que não creem em Jesus? É maravilhoso quando nós lemos o texto e percebemos como a atitude dos pagãos, do centurião romano, muda, né, completamente em relação ao Paulo. Os seus atos de coerência, de bondade, né, de extrema cortesia, né, de extrema fidalguia, um homem que trata todos com respeito, fala, né, com sabedoria, se preocupa com a saúde das pessoas, né, com a saúde física delas. Tudo isso nos mostra que o testemunho de Paulo, a sua presença foi tão marcante que faz com que as pessoas, mas especificamente o comandante,
em particular, trate Paulo com extremo cuidado e até protege a sua vida para que ele não fosse morto. A pergunta que fica para o nosso coração é como nós temos sido tratados no ambiente onde nós convivemos, quer seja no trabalho, na família, como as pessoas nos veem. Se nós estivéssemos nessa situação, né, de uma determinação para que todos fossem mortos por conta da nossa vida, por conta do nosso testemunho, por conta da nossa sabedoria, por conta da nossa coerência, todos seriam livres? Teríamos também a segurança de que o nosso testemunho é capaz de promover, provocar solidariedade, provocar cuidado, não apenas para nós, mas para todos que estão à nossa volta? Eu fiquei pensando nisso e queria que você refletisse também, porque eu penso que nós vivemos num tempo que mais do que nunca nós temos muita dificuldade de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de falar para esse mundo plural como era esse barco da verdade do Evangelho. E as nossas atitudes gritam, as nossas atitudes gritam. A maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira como nós nos portamos nos nossos relacionamentos, onde quer que estamos, talvez seja a única Bíblia, como um pastor certa feita na Inglaterra disse, né? Pode ser que você seja a única Bíblia que alguém lerá em toda a sua vida. Vamos pensar nisso? Em segundo lugar, os marinheiros queriam fugir e os soldados mataram os prisioneiros. O egoísmo e o medo podem levar a ações impensadas e com total ausência de solidariedade e amor ao próximo. Em tempos de crise, os seres humanos revelam o seu melhor e o seu pior. Cada árvore, afinal, produz o fruto de acordo com a sua natureza. Quais frutos temos produzido nesse tempo que vivemos? Veja que a atitude dos marinheiros é uma atitude egoísta, os soldados, uma atitude impensada, uma atitude desumana, né? Em querer matar todos os prisioneiros. O medo, a insegurança, o egoísmo podem nos levar muitas vezes a tomar atitudes impensadas, irracionais, com total ausência de solidariedade, amor, justiça e verdade. Em tempos de crise, os seres humanos, em regra, revelam aquilo que eles são. Eles revelam o seu melhor e o seu pior. Como disse Jesus, né? A gente vai conhecer cada árvore pelo fruto que ela dá. A pergunta que tem que ser forte para o nosso coração: qual fruto nós temos produzido nesse nosso tempo? Nesse tempo de crise que nós vivemos, quais são os frutos que nós temos produzido? Esses frutos revelam com certeza de que tipo de árvore ou que tipo de árvore nós somos. Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, desafiadora para o nosso coração, para a nossa história. Pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que essa Tua palavra não seja apenas mais um conhecimento, mas seja um poder do Senhor na nossa vida para nos transformar, para nos mudar, para nos converter. Para que, ó Deus, a nossa conduta, as nossas palavras, os frutos da nossa vida possam redundar em glória para o Seu nome. Possa fazer com que as pessoas, olhando para nós, como disse Jesus, possam ver as nossas boas obras, a nossa vida e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Nos abençoe enquanto igreja, para que em nome de Jesus não sejamos apenas aqueles que têm uma reta doutrina, um bom conhecimento da Tua palavra, mas que tenhamos também na nossa vida um reto procedimento, uma reta conduta. Não uma conduta baseada no moralismo, mas a conduta, acima de tudo, baseada no amor, na graça, na capacidade não apenas de dizer aos outros o errado, mas de mostrar na nossa vida o que é certo, o que é coerente, o que é verdadeiro. Dá-nos a Tua bênção, abençoe a nossa igreja, a IPI Central de Brasília, abençoe, Deus eterno, a Sua igreja nesse nosso país,
e abençoe o nosso país, que a sua graça se estenda sobre a nossa nação, trazendo livramento, trazendo cura, trazendo tempos de renovo, de justiça, de paz. Para a glória de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém.